esses 5 minutos têm a ver com 3 afirmações que eu quero fazer. Número 1 é que mulheres também sofrem desse mal, como eu disse no início, mas de maneira diferente. Em geral, quando elas ficam poderosas, elas não ficam matadoras, pegadoras. Elas ficam boçais. Elas ficam vaidosas. Elas ficam cultuadoras do poder, das posses, elas ficam querendo demonstrar para todo mundo que tem. E elas mudam o comportamento. Ela se empirua. E muda o comportamento em relação a amigas, a parentes, começa a ter uma superioridade. E a manifestar tal superioridade de maneira totalmente idiotada. A segunda coisa que eu quero dizer tem a ver com o exemplo que eu dei aqui de Davi. Em ambos os casos, quando esse poder chegou, ele foi salvo por ser um homem de profunda comunhão com Deus. O que nos mostra que até o indivíduo de vida com Deus não está isento da psicologia desse surto, de cair nesse engano, de mergulhar nesse abismo. Mas no caso da tentação sexual que decorreu de tanto poder, ele foi salvo pela intervenção do profeta Natã, porque ele era um homem de Deus, não era um bastardo arrogante, era um indivíduo que tinha uma história com Deus e comunhão verdadeira, e que tinha tido um episódio de surto, mas a vida dele não tinha sido a vida de um perverso, era a vida de uma pessoa que temia a Deus de verdade. No caso do censo, ele foi salvo também pela intervenção profética, pela mesma razão. Agora, aquele que entra no surto do poder e não tem vida nenhuma com Deus, em geral, segue de cabeça até pular na ponta da espada, Braulio. Pô, saudade dessa aí. Pula de cabeça na ponta da espada. E se estopora todo. Acaba para ele. E às vezes vai se recuperar e vai se arrepender e vai ter a bênção de um encontro com Deus quando já não restou absolutamente nada na vida. Misericordiosamente salvo pelo fogo quando a revelação de Deus chega a ele. E é o caso de uma quantidade enorme de pessoas que a gente vê na vida à nossa volta, que em tendo poder surtaram, não tinham palavra de Deus, não ouviam palavra de Deus, não eram sensíveis à palavra de Deus e não tinham o temor do Senhor e seguiram na sua loucura um abismo levando-os cada vez mais a outro abismo, até a falência e a ruína totais. A terceira coisa que eu quero afirmar a esse respeito é o fato de que, repetindo o que eu disse, mas querendo reenfatizar, essa coisa não se atrela a valores, números, quantidades, qualidades de natureza real, imperial e a supremacias globais ou nacionais. A gente vê em qualquer nível isso acontecer. O cara que ganhava um salário mínimo passa a ganhar 4, surta. Muitas vezes. Quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. Ele não precisa que, em termos quantitativos, seja uma coisa exorbitante. Basta que apenas do ponto de vista psicológico, o indivíduo se sinta num processo de ascendência súbita, especialmente os crescimentos súbitos vão gerando surto. O que não decorre de trabalho, o que não decorre de uma construção lenta, suave, ou quando você viveu o processo de grandes sacrifícios muitos anos, como foi o caso de Davi, e depois chega na bonança, parece que a alma tem aquele refluxo da autoindulgência dizendo, chegou a minha hora de satisfazer alguns caprichos pequenos. Mas eu repito,
Isso não se atrela às quantificações significativas. Basta que para o indivíduo, qualquer que seja, a qualidade do poder adquirido dê a ele um senso de supremacia. O cara tinha uma bicicleta, agora ele comprou um carro. Surta. Estava acostumado a viver numa kitnetzinha a vida inteira, num perrengue apertado, de repente encontrou alguém que o apadrinha, que faz bem a ele, que o promove, que gosta dele, que deu um impulso na vida dele, que de repente a vida deles ganhou novas concreções de materialidade. Daqui a pouco você vê o cara mergulhado numa arrogância de poder. E não é porque ele é governador, ele vai exercer esse poder, às vezes é dentro de casa, ou é no bar da esquina, ou com amigos, ou com imediatos, ou com quem trabalhe com ele, que está um pouquinho inferiorizado, ele manifesta a sua loucura de ascendência, de ascensão. De modo que ninguém deve pensar, nem aqui e nem em casa, que esse é o mal dos ricos, do ponto de vista daquilo que a gente considera em termos absolutos riqueza ou poder.